Oi, gente, espero que vocês estejam bem. Então, o conteúdo que eu trouxe pra gente estar discutindo, né, pra gente estar estudando um pouquinho, foi citologia. Mas o que é a citologia? Se a gente pegar a etimologia da palavra, citologia significa célula e logia, estudo, né? Então, é o estudo da célula. É o ramo da biologia que vai estudar as células, que vai estudar a estrutura delas e também o seu funcionamento. Robert Hooke foi o cara, né, que denominou, né, que deu o nome célula. Em suas observações, né, ele pegou um pedaço de cortiça, não sei se vocês sabem, mas cortiça é um tecido que possui células mortas de um determinado vegetal, mas encontrado nos troncos das plantas. E ele pegou essa cortiça, né, e observou ao microscópio. Microscópio, né, esse feito de própria autoria dele. Então, ele notou que existia ali alguns compartimentos, e os quais ele denominou de célula. O que ele observou não foi a célula, né, propriamente dita, já que a cortiça é composta de células mortas, mas sim a parede celular, né, e o local, né, onde já tinha vivido algumas células ali. Então, foi Robert Hooke que denominou células. Mais adiante veio outros, né, outros pesquisadores que descobriram, que observaram o núcleo das células e as demais estruturas. Só foi possível, né, descobrir as células, estudar a partir do avanço dos microscópios. Então, a gente pode dizer que a citologia, ela está paralelamente, né, o avanço da citologia está paralelo ao avanço dos microscópios, já que as células, né, elas só podem ser estudadas, só podem ser vistas a partir do microscópio. Mas o que é a célula, né? Como é que a gente pode definir célula? Então, a célula é a menor unidade de vida. Então, por isso que existem seres com uma única célula, né? Que a gente chama de seres unicelulares. E aqueles seres, né? Aqueles seres vivos que são multicelulares, que apresentam diversas células e essas células elas desempenham diversas funções e tudo mais. Os seres unicelulares são aqueles, né, dotados de uma única célula e essa célula é que vai fazer as diversas funções que um indivíduo precisa fazer, né? Só que de uma forma mais restrita. De acordo com os tipos de células, né, a gente pode classificar também os indivíduos como procariontes e eucariontes. Procariontes são aqueles indivíduos que não possuem uma carioteca, ou seja, não vai possuir uma membrana que vai delimitar, né, o núcleo. Então, o material genético ele fica solto na célula. Já os seres eucariontes, né, são aqueles seres mais complexos e que vão apresentar um envoltório, né, e esse envoltório é chamado de carioteca. E esse vai delimitar o núcleo, né, vai fazer com que o núcleo ele fique mais organizadinho e o material genético também. Partes da célula, né? Então, as células dos eucariontes, elas apresentam partes morfológicas diferenciadas, e é isso que a gente vai ver em nossa aula, né? A gente vai ver as diferentes partes da célula, né? As principais partes das células e vai estudar um pouquinho sobre elas. Então, as partes principais da célula são a membrana plasmática, né? O citoplasma e o núcleo, né? Então, a gente vai estudar um pouquinho sobre a membrana plasmática, sobre o citoplasma e sobre o núcleo da célula. Vamos começar, né, pela membrana plasmática. Então, a membrana plasmática dentro, né, no caso, entre aspas, na célula, ela vai possuir a função de revestimento. Então, quem reveste a célula é a membrana plasmática. Essa membrana plasmática, ela também vai ser responsável pelas interações que vão acontecer entre as células e também a permeabilidade seletiva. É a membrana plasmática que vai determinar se uma substância ela entra ou se ela sai ou se ela entra. Então, a membrana plasmática ela vai selecionar as substâncias que devem ou não entrar dentro da célula.
A membrana plasmática, ela pode medir, né, cerca de 8 nanômetros, e esta é formada por uma dupla camada de lipídios, né, então por isso que a gente também pode chamar ela de camada bilipídica, porque possui duas camadas de lipídios. Os lipídios, né, encontrados, mais comum encontrados na membrana plasmática, são do tipo fosfolipídios, né. Além dessa camada bilipídica, né, podemos encontrar nela algumas proteínas que elas podem estar imersas, né, ou também aderidas a essa camada de lipídios externa ou internamente. Os fosfolipídios, né, eles apresentam regiões e essas regiões elas podem ser polares ou apolares. Polares porque contém, né, carga elétrica e apolares que não contém carga elétrica. Então, as regiões polares elas vão ficar externamente e internamente a célula. Isso vai ficar mais claro quando eu mostrar uma imagem logo a seguir. E as regiões apolares que ficam voltadas uma para a outra dentro da membrana. Podemos dizer, né, que a membrana plasmática ela possui uma composição lipoproteica. Lipo porque é formada por lipídios e proteica porque é formada de proteínas. Há também na membrana plasmática a presença de carboidratos. Então aqui eu trouxe a imagem, né, de uma membrana plasmática. Essas bolinhas amarelas é o que a gente chama de camada polar, ou seja, que possui carga elétrica, né? Possui energia. Carga elétrica, gente, energia não. E essa parte aqui de dentro, né, dessa membrana plasmática é aquela que não possui carga elétrica. E aqui temos as proteínas, essas proteínas elas podem ser imersas, né, em toda a membrana plasmática, que é o que também a gente chama de proteínas integrais, e também temos aquelas proteínas que elas ficam só aderidas à membrana, que a gente chama de proteínas periféricas. Pode também possuir carboidratos, né, glicolipídios, colesterol, que pode estar presente nessa membrana plasmática. As substâncias, né, os solutos e os solventes, eles podem, no caso o soluto, eles podem passar de duas formas, né, pela membrana plasmática. O transporte, né, de substâncias, eles podem se dar de duas formas, o transporte passivo e o transporte ativo. Nós dizemos que o transporte ele é passivo, né, na membrana plasmática, quando uma substância ela move-se de uma região mais concentrada para uma região menos concentrada. Então, quando o soluto, né, quando qualquer substância ela passa de uma região que ela é mais concentrada para uma região que está menos concentrada, a gente diz que é um transporte passivo, porque não há o gasto de energia, porque ele está indo a favor do gradiente de concentração. Se ele está indo a favor do gradiente de concentração, esse soluto, ele não precisa gastar energia, ou seja, a membrana, no caso a membrana plasmática, ela não vai gastar energia. E dentro do transporte passivo, existem três tipos, a difusão simples, difusão facilitada e a osmose. A difusão simples, ela acontece quando uma substância, né, quando um soluto, ele passa livremente pela membrana plasmática. Um exemplo disso temos o oxigênio, né, e o gás carbônico, que ele passa pela membrana plasmática livremente, não precisa de ninguém, e sempre vai passar do lugar que está mais concentrado para o lugar que está menos concentrado. E isso a gente chama de difusão simples. Temos também a difusão facilitada, que nesse caso aí vai existir uma proteína, uma daquelas proteínas lá que eu mostrei, que a substância, no caso o soluto, vai passar por essa proteína livremente, né, sem gastar energia, porque o soluto vai sair da região mais concentrada para a região menos concentrada, só que aí ele não vai passar mais pela membrana plasmática. Quem vai ajudar a passar esse soluto é uma proteína, então é difusão facilitada, porque vai ter uma proteína que vai facilitar esse transporte. E temos, por fim, como transporte passivo, a osmose, que é o deslocamento da água, ou seja, a água não é mais não é um soluto, né? No caso que a gente estava falando de soluto até aqui.
A água é um solvente, então vai ser a passagem do solvente. Só que esse solvente, né, a água, ele vai passar do lugar que está menos concentrado para o lugar que está mais concentrado, porque a água ela passa sempre do lugar que ela está menos, onde tem menos quantidade de substância, para um lugar que tem uma maior quantidade de substância, para dissolver essa substância para tornar a concentração igual. Então a osmose ela vai sempre passar do lugar menos concentrado para o lugar mais concentrado, onde há uma maior quantidade de soluto. E temos também o transporte ativo, que há o gasto de energia. Falamos que é transporte ativo porque há o gasto de energia. Então, é um transporte de soluto, né, que vai acontecer pelas proteínas carregadoras de membrana. Então, vai ter uma proteína que vai estar atuando no transporte desse soluto. Então, se tem uma proteína vai haver gasto de ATP. No caso, porque nesse transporte ativo, o que é que acontece? O soluto ele vai passar do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Então, se ele está indo contra o gradiente de concentração, né, ele vai precisar de energia. E ele vai precisar de energia principalmente para que o soluto, né, ele passe pela bomba de sódio e potássio, que é um exemplo comum no transporte de membrana plasmática, no transporte ativo, no caso, é a bomba de sódio e potássio. E esse transporte ele é importantíssimo para os impulsos nervosos. Agora vamos chegar aqui no citoplasma. O citoplasma, né, é aquela região que fica entre a membrana e o núcleo. E nesse citoplasma vai ter um material gelatinoso, né? E esse material gelatinoso é onde vai ocorrer as diversas reações químicas do metabolismo, é ali que vai estar contidas organelas e esse líquido a gente chama de citosol. Vamos começar agora a falar um pouquinho de algumas organelas, né, que estão presentes, que estão imersas nesse citoplasma. Temos, por exemplo, ribossomos, que eles são grãos, que são formados por um tipo de ácido nucleico, e o tipo de ácido nucleico desses grãos são o ácido ribonucleico, que é o RNA, e também é formado por proteínas. É também formado, né, a estrutura desse ribossomo é formado por duas subunidades, e essas subunidades são de tamanhos diferentes e densidades diferentes, como tem aqui na foto, né? Uma subunidade maior e uma subunidade menor. E os ribossomos, eles atuam, né, eles são responsáveis pela ocorrência, né, de síntese proteica, ou seja, os ribossomos que vai fabricar, né, vai produzir as proteínas. Temos também o retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático a gente vai possuir de dois tipos, né, que a gente vai ver mais adiante, mas todavia, tanto um como o outro tipo de retículo endoplasmático vai ser um conjunto de membranas que vai envolver cavidades com formas diferentes. E é a partir desse retículo endoplasmático, que vai ocorrer a síntese e o transporte de várias substâncias. Então, vai acontecer a produção de várias substâncias e também o transporte das mesmas. Então, temos retículo endoplasmático rugoso. Ele recebe esse nome porque possui ribossomos aderidos à sua membrana e é responsável por produzir proteínas. E essas proteínas que são produzidas no retículo endoplasmático rugoso, ela vai fazer parte lá da membrana plasmática, que vocês se lembram, né? Que existe lá na membrana plasmática algumas proteínas que vão estar imersas, né, inteiramente ou na extremidade da membrana plasmática. E de membranas que vão envolver algumas organelas. Então, vai formar também membranas que vai envolver algumas organelas. Temos também o retículo endoplasmático liso. Recebe esse nome liso porque, diferente do retículo endoplasmático rugoso,
não vai possuir ribossomos aderidos. Então, se ele não vai possuir ribossomos aderidos, ele não tem a capacidade de sintetizar proteínas, ou seja, de produzir proteínas. Então, o que é que ele vai produzir nesse caso? Lipídios. Lipídios, né, como lá o da membrana plasmática. Além de lipídios, ele também vai fabricar esteroides. Aqui é um exemplo, né, quando eu estou passando o mouse aí, é um exemplo do retículo endoplasmático liso, e esse daqui amarelinho é o retículo endoplasmático rugoso. Temos o complexo golginiense, e ele recebe algumas proteínas e lipídios do retículo, dos retículos, né, que são 2 retículos, e a concentra em pequenos sacos ou vesículas. Então, ele vai capturar, ele tem uma função de correio, ele vai pegar, né, seja a proteína, seja os lipídios, ele vai fazer as modificações necessárias nessa substância e daí ele vai empacotar em pequenos sacos ou vesículas. E esses sacos ou vesículas é chamadas de lisossomos. E são esses lisossomos, né, que vão ser os principais responsáveis pela digestão celular, ou seja, pela degradação celular, e eles conseguem fazer esse tipo de funcionalidade, né, por conta da grande quantidade de enzimas digestivas. Então, eles vão digerir as proteínas e os lipídios e as demais substâncias que aparecerem na célula. Temos também as mitocôndrias e cloroplastos, né, como organelas, e esses dois, né, eles são bem semelhantes, só que um está presente nas plantas e outro nos animais, né? Então, essas duas organelas, né, são responsáveis pela respiração celular, no caso a mitocôndria, ela é responsável pela respiração celular nos eucariontes aeróbicos. E os cloroplastos, né, são responsáveis pela fotossíntese da planta. Os dois, né, vão possuir DNA, RNA e ribossomos, né, próprios e faz ter, né, equipamentos próprios para a síntese de proteínas. Então, eles possuem, né, ribossomos e esses ribossomos vão produzir suas próprias proteínas que vai gerar o seu DNA, RNA, o seu material genético. Então, tem um material genético próprio. Dentre dessas duas organelas, temos a teoria endossimbiótica, que segundo essa teoria, né, tanto as mitocôndrias como os cloroplastos, eles eram organismos procariontes que viviam de modo livre, né? Então, eles eram bactérias que viviam de modo livres, né? E essas estruturas, elas foram englobadas por outras células eucariontes, o que resultou em uma relação simbiótica, em que ambos envolvidos eram beneficiados com a associação. Então, tinha uma bactéria que ela era eucarionte, que era maior, e englobou essa mitocôndria. E por conta de uma má digestão, né, essa mitocôndria ela passou a viver dentro dessa célula eucariôtica. A célula eucariôtica, ela fornecia abrigo para a mitocôndria, né? E a mitocôndria fornecia energia para essas células eucariôticas. E são evidências dessa hipótese, né? O que confirma essa hipótese, né? De ter ter surgido as mitocôndrias, a autonomia reprodutiva das mitocôndrias e dos cloroplastos também, porque eles podem se autoduplicar, eles não precisam de mais ninguém a não ser de si próprio para se autoduplicar. Possui um DNA próprio, e esse DNA é circular, semelhante ao DNA das bactérias, né, que também é circular, e dos ribossomos encontrados nas bactérias, né, porque a única organela presente nas bactérias são os ribossomos. Então, todos esses pontos, né, todas essas características dão vantagem para essa teoria endossimbiótica. E por fim, né, terminando aqui falando no geral, né, das organelas, temos o núcleo,
que é o núcleo que vai comandar todas as atividades, né, que ocorrem, né, no interior da célula. E é no núcleo que vai se encontrar o material genético, né, que é o DNA. No núcleo também vai ocorrer a divisão celular, que é um processo importante para o crescimento e a reprodução das células. Aqui eu trouxe por fim, né, foi uma aula mais rápida, né, no caso, e eu trouxe algumas células aqui, alguns diferentes tipos de célula. É importante vocês saberem que nós possuímos 200 tipos diferentes de célula, né? E aqui eu trouxe uma célula de defesa, que é o leucócito, uma célula estrelada aqui, que no caso é o neurônio, uma célula fusiforme, o músculo, células arredondadas, que são os glóbulos vermelhos. Essa célula aqui, os glóbulos vermelhos, ela não possui núcleo, é nucleada. Temos também as células reprodutoras, né, espermatozoide, ovócito, e células cúbicas e cilíndricas, que é também a pele. Então, essas são algumas poucas das várias células que compõem o nosso corpo. Então, gente, por hoje é só. A gente discute mais algumas possíveis dúvidas que podem vir a surgir, algumas coisas que eu possa ter esquecido de acrescentar, que a gente vai acrescentando no momento da discussão. Obrigada, gente. Bom estudo.